Oba galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Rantaro e o Lucas Preverini. E hoje eu vou apresentar um programa bem legal. Eu já uso há um bom tempo, certo? O nome dele é Terragem. E para que ele serve? Ele cria paisagens de diversas formas, de diversas cores, do que você preferir. Ou seja, cria montanhas, cria planos, cria terrenos e assim, são coisas que ficam muito perto do real se você trabalhar com isso, se você buscar, né, entender o conceito do programa e dar o melhor de si, você consegue criar paisagens praticamente que quem vai olhar vai falar, nossa, é real, né? Mas para começar, vamos lá, eu vou dar uma ensinada aqui rápida, certo? Quando você abrir o programa Terragem, ele vai abrir duas telinhas aqui dentro, uma que é o Landscape, que é o terreno, e aqui é que é o controle da renderização que você vai ter na hora que ele produzir a imagem. Nesse Landscape você vai em Generate Terrain. Aí aqui o que ele vai estar? Ele vai ter subdividido e distorcido, né, que eles falam. E o que acontece? Ou seja, ele vai criar montanhas assim totalmente aleatórias, totalmente quebrados, vai criar canyons e tudo mais. Quer dizer, canyons é mais para esse rigid purling aqui e etc. Então vou colocar o subdividido e deslocado, certo? Aqui ele tem a ação que é para ele apagar e depois ele apagar tudo que tem ali já, se você já tem alguma coisa feita e depois colocar um outro por cima, ou criar por cima do que já tem. Então eu vou apagar, vou deixar como apagado. E aqui o que acontece? Ele quer o realismo. A quantidade do realismo eu quero jogar para 100%. É lógico, se você tiver um PC muito lento, com um processador muito fraco, ele vai demorar muito mais para renderizar. O meu é um i5 e ele já demora para isso. Isso, lógico, no 100% com a renderização no máximo e tudo mais, assim, qualidade máxima, com pixels máximos, etc. Smoothing é tipo. Como que eu vou explicar? É você deixar ele mais suave, entendeu? Então, ou seja, as montanhas em vez de muito grandes e muito rígidas, pontudas, etc., o smoothing ele deixa um pouco mais arredondado e tudo mais, deixa umas montanhas fraquinhas. Eu vou colocar aqui para 70, certo? Eu vou fechar. Eita! O Glaciation, o que, que é? É o tanto da pedra, por exemplo, tanto de, vamos dizer, tanto de morros que foi criados, esses morros baixinhos, etc. Eu esqueci o nome, eu não estou conseguindo, me deu branco no inglês, realmente. Ou seja, as planícies, certo? Então vou colocar algumas aqui, 40, e canyonismo é o canyon, é para você criar montanhas extremamente gigantes, né, e um buracão no meio, e eu não quero muito disso. E o tamanho das coisas eu vou deixar aqui mais ou menos no mesmo lugar. Eu vou dar Generate Terrain. Aí você vê que ele criou. O que acontece? As partes brancas são as que estão extremamente elevadas, ou seja, são montanhas. E as partes mais escuras são as partes que estão baixas, certo? Então, as partes escuras é aquele glaciation que eu falei, e a parte branca é o canyonismo. Então, beleza. Eu tenho aqui e o que eu posso fazer? Eu posso dar Open aqui no Surface Map, por quê? Porque eu não quero... Quando você começa a trabalhar com isso daqui, se você dá o Render Preview, você vai ver que ele está totalmente cinza, certo? Então eu vou dar uma... Ó, você vê que ele está totalmente cinza, o morro comum, mas eu quero mudar ele de cor. Então eu vou vir em Open e vou selecionar Desert and Grass, que é deserto e grama, certo? Então aí eu vou dar o Render Preview e você vê que ele vai formar as gramas aqui e a terra também, certo? Então, aí é o seguinte, você escolhe o tamanho da sua imagem. Como esse programa é free, ele só vai até 1028, se eu não me engano, 1028 por 765. Opa, 765. Eita, 68, né? Você vai em Options e, enfim, você vai em Options aqui, você seleciona tudo que você quer, se você quer nuvem, se você não quer nuvem, tudo mais. A imagem você já escolheu, o Advanced é o tamanho dos pixels por o tamanho da renderização por pixel, né? E tanto que de memória que ele usa aqui para renderizar. E a qualidade eu vou selecionar tudo no máximo aqui, vou dar close. Para você mudar a posição disso daqui, eu falei, não gostei da posição dessa montanha. Aqui é onde você controla tudo. Ou seja, a partir do momento que eu clicar aqui, você vê que ele tem um centro. Esse centro você pode mudar clicando com o botão direito do mouse. Eu quero que o centro seja aqui, então eu posso mudar ele. Eu quero que o centro seja aqui,
e eu vou mudar essa posição para cá. Então esse é o seu ângulo de visão. Eu vou dar Render Preview e ele vai mudar tudo aqui. Aqui no canto nós temos o terreno que já está aberto aqui, que é o Landscape, e a água. O que acontece? A água menos 300 metros significa que ela nunca vai aparecer aqui, mas eu quero que ela apareça, então vou colocar 0, vou dar o Update Maps e você vê que as partes mais fundas ele preencheu com água. Então tá, eu vou vir aqui, quer dizer, vou deixar aqui nesse centro aqui e vou dar Render Preview. E você vai ver que ele vai renderizar água. Com a água, a renderização ela é mais lenta do que o normal, certo? E aqui é o tamanho das ondas, a precisão delas, o tamanho, o efeito da visibilidade e tudo mais. E aqui é a variação das ondas também, o tamanho por metro quadrado e tudo mais, a distorção no terreno e etc. Eu vou deixar assim normal, porque não causa nada de diferente, assim, a não ser que você queira trabalhar com o programa assim e tenha adorado e queira algo mais profissional. A reflexão que ele tem na hora que bate a luz e tudo mais reflete, a curva dessa reflexão, e isso daqui é a coloração dela e tudo mais. Isso daqui não precisa, já dei o Update Map, certo? Então eu vou selecionar um outro ponto aqui que eu não gostei desse. Vou dar Render Preview e ver se aparece algo mais bonito. Opa! Vixe! Tá, agora eu acho que vai. Pronto, com uma aguinha no meio do nada, né? É bem interessante isso. Ah, no lugar que tava bom, né? Então, agora sim, cheguei no lugar onde eu queria. O Sol. O Sol também você também tem como controlar, também tem como controlar a luminosidade que ele causa dentro da água e tudo mais, etc. Dependendo da posição do Sol, ele ilumina as partes diferentes, ou seja, é um realismo, entendeu? Dentro desse programinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu posso selecionar aqui antes. Isso daqui ele é as nuvens, ou seja, o tamanho das nuvens, se elas são escuras, se elas são clarinhas, a densidade delas e tudo mais. Mas isso daí eu não ligo muito, a não ser que você faça alguma imagem que você queira fazer um monte de nuvem assim cobrindo uma montanha e você só tira com uma foto no topo da montanha. Esse seria ideal. Por agora não. Isso daqui é a coloração do céu, da atmosfera, certo? A qualidade dela também. Se está de noite, se está de dia, isso daqui você controla aqui. E aqui é o Sol. O Sol, você vê que ele está numa direção completamente diferente da minha, tanto que ele está aqui na direita e o Sol está aqui para a esquerda. Se eu mudar o Sol de lugar e colocar o Render Preview, você vai ver que ele vai iluminar outra área completamente diferente aqui no cantinho. Mas eu quero ele aqui em cima. Então é isso. Eu vou dar o Render Preview. Esperar ele carregar aqui, né? E você vê que o Sol ficou aqui. Eu não quero que ele vá um pouco mais para cá. E aqui é se ele fica perto do chão ou se ele fica muito para cima, entendeu? Por exemplo, muito para cima significa meio-dia, ou seja, ele está lá no topo e você não enxerga ele. Se você colocar um pouco para baixo, você vê ele no nível das montanhas, como se já estivesse escurecendo, entendeu? Então vou deixar aqui, vou colocar o Render Preview para ver se aparece, né, ele ali no cantinho certinho. Aí apareceu, então é assim que eu quero. Eu vou fechar aqui. E o 3D, né, isso daqui não precisa. E o 3D, né, ele vai gerar a minha atmosfera, você pode andar sobre ela, certo? Com WSD, voar, usar o mouse, etc. Para você ver como ficou, assim, de uma forma bem feia. Né? Mas assim, é muito bom. Eu vou renderizar a imagem para vocês verem como vai ficar em alta resolução. E quando acabar de renderizar, eu volto. E como renderiza? Clicando aqui no Render Image, certo? Então esperem um pouquinho e eu já volto. É isso, pessoal, a renderização está completa. Como vocês podem ver, a qualidade dela é muito boa, a água parece real. Isso é muito bom. Se o seu programa for pago, se você pagar por esse programa, a imagem, você tem como melhorar a imagem mais ainda do que já está perfeita assim. Então espero que tenham aproveitado. Aí depois que ele renderizar é só você clicar em Save e escolher o lugar para onde você vai salvar, certo? Então eu espero que tenham aproveitado esse vídeo, que tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu, muito obrigado por quem gostou. E até a próxima, falou pra vocês!